Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse canal faz o estudo bíblico com o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, do Padre Jonas a Bíblia. Já conhece? Ainda não? Então fique aqui, vamos participar desse. Vai que você gosta de fazer o estudo e se interessa e começa a fazer junto com a gente. Nosso grupo de pessoas, nossos inscritos, estão crescendo, graças a Deus, porque estão entendendo a riqueza que é esse método, a Bíblia no Meu Dia a Dia, de Padre Jonas a Bíblia. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 5 a 16. Em verdade, quando chegamos à Macedônia, nossa carne não teve repouso algum, mas sofremos toda espécie de tribulação. Por fora, lutas, por dentro, tormentos. Mas aquele que consola os humildes, Deus, consolou-nos pela chegada de Tito. Ele não somente pela sua chegada, mas também pelo consolo que nos recebeu de vossa parte. Referiu-nos o nosso vivo desejo, a vossa consolação e o vosso zelo por mim, de tal modo que em mim a alegria prevaleceu. Veja que importante, uma boa notícia, gente? Paulo está dizendo, nós chegamos na Macedônia e foi só sofrimento. Nossa carne, lutas. Por dentro, temores. Ou seja, eles apanharam, eles foram presos e tiveram temor. Foi muito difícil. Só que Tito chegou e trouxe boas notícias. Não só pela chegada dele, tem um amigo lá que pôde dar auxílio, mas não só. Ele trouxe boas notícias a respeito dos coríntios. Paulo está testemunhando isso. Boa notícia. Você tem levado boas notícias para quem está atribulado? A pessoa que está atribulada, está temerosa, ela precisa de boas notícias. Foram tão boas as notícias, Paulo vai dizer assim, de tal modo que em mim a alegria prevaleceu. Bonito isso, né? E aí, ele continua. Sim, se vos entristeci pela minha carta, não me arrependo. Carta severa, né? Vamos dizer, uma carta firme. Não me arrependo. E se a princípio me arrependi, vejo que essa carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. Alegro-me agora, não por vos ter entristecido, mas porque a vossa tristeza vos levou a arrependimento. E vós vos entristecestes segundo Deus, e assim não sofrestes dano algum de nossa parte. Olha que importância a gente entender, e aqui Paulo está explicando muito bem o que é tristeza segundo Deus. Você precisa chamar a atenção de alguém, seu filho, ou sua filha, que cometeu um erro. Sei, ele é um filho pequeno, ele foi, não sabe ainda lidar com certas coisas em casa, quer cortar o pão, uma fruta, você orientou a fazer de um jeito, ou a pedir, e ele vai, pega uma faca,
aquela lá, justamente aquela, amoladíssima, e vai cortar. Você chega na cozinha e dá de cara com a cena, tá quase estourando o dedo já aqui, né? Aí você, não, menino, você quer e tal, né? E dá aquela bronca, a criança fica e se entristece. Né? Um exemplo, estou inventando agora, mas para dizer que aquela bronca, aquela dura correção, ela, embora cause uma tristeza, se ela depois vai causar um temor de voltar a fazer algo que é muito perigoso, isso foi bom. Isso não foi ruim. Ser pai, ser mãe, e olha, pai e mãe que ama muito os filhos, quando chama atenção e vê o filho triste depois por um sofre, gente. Sofre, isso dói na gente. Dói às vezes mais que a criança depois fica bem, você fica, meu Deus do céu, será que eu exagerei? Né? Será que... Né? Tem uns que não se importa, né? Mas, de verdade, e com isso não estou dizendo que ame menos, tá? Vai muito também temperamento e tudo mais. Mas, às vezes, a gente chega junto com força, assim, a dureza, e a criança fica, né, abatida. Mas, se depois ela se lembra e não se expõe mais àquele perigo, você, nossa, foi duro, mas valeu a pena. Gente, quantas vezes, quanto eu agradeço e louvo a Deus hoje por duras repreensões que eu tive da minha mãe, do meu pai, por atitudes que eu tive erradas. E às vezes não era nem aquela coisa premeditada, sabe aquela coisa de moleque, aquela coisa que dá uns 5 minutos você faz o negócio errado. Um dia eu gostava de jogar fliperama na rua. E eu era bom, né? Eu jogava bem. Ficava, ó, um tempão. Aí fui comprar uma coisa pro meu pai. Na época meu pai fumava, se não me engano, né? Parou de fumar, graças a Deus, tem muitos anos. E teve um troquinho, o troquinho dava pra cobrar ficha. Eu fiz, comprei a ficha. Só que eu não tinha falado nada com meu pai, não tinha pedido pra ele, não tinha feito nada disso. Aí eu fui, comprei a ficha, joguei, fiquei, ó, tempão jogando, porque eu era bom, sabia jogar bem. E quando eu vi, tava tarde, eu tinha demorado um bom tempão com as coisas lá. Como é que eu ia chegar em casa? O que eu ia explicar? Né? Aí eu inventei uma mentirinha, né? Pra poder me safar. Disse que eu tinha perdido dinheiro, tava procurando. Só que meu pai tinha olhos em toda parte, gente. Os amigos dele passavam na rua, e alguém foi e falou que eu tava jogando. A mentira, nesse caso, teve nem perna, né? Ela foi desmascarada antes de eu chegar. E eu contei a história errada. Meu pai pegou e bateu nas minhas mãos. Ele deixou minha mão torta. Você tá vendo que não, né? Tá tudo normal aqui, todos os meus dedos estão aqui. Mas ele foi firme. Por quê? Porque eu tinha mentido. E ele não queria que eu mentisse. Dá pra ver que eu nunca mais esqueci esse dia. E cuidei com todas as minhas forças de não mais mentir. A princípio, por temor. Mas depois eu fui entendendo. Gente, imagina se isso se cria um hábito na minha vida. De pouquinho em pouquinho. O que eu poderia ser? O que isso ia ferir meu caráter? Minha identidade? Então Paulo, aqui, ele enviou a carta falando firme com os coríntios, que estavam em divisão, que estavam cometendo pecados escandalosos na área da sexualidade, que tinham um escândalo nas orações, até na missa. Paulo falou assim, nem missa é, meu. Do jeito que vocês estão fazendo, nem é missa isso, vocês estão fazendo tudo errado. Era escândalo, divisão para todo lado. Paulo foi muito duro, muito firme. Mas Paulo está dizendo, eu não me arrependo, sabe por quê? Vocês mudaram, vocês melhoraram, vocês se converteram. E quando é assim, gente, é uma tristeza em Deus. Versículo 10, nossa, ainda tem bastante coisa para a gente ler aqui. Paulo vai dizer, com efeito, a tristeza segundo Deus produz arrependimento que leva à salvação. E não volta atrás. Ao passo que a tristeza segundo o mundo
conduz à morte, ou seja, a depressão. A pessoa entra num remorso, numa autoculpa ou na culpa dos outros. Ela se culpa e culpa todo mundo. Ela não vence o orgulho. Com isso, eu não estou dizendo que todo mundo que tem depressão, né, é orgulhoso. Mas no final das contas, todos nós somos orgulhosos. Se a gente parar bem para pensar, todo mundo tem. Não estou dizendo que a causa da depressão de todo mundo é o orgulho, tá? Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que uma pessoa que precisa de correção, ela é corrigida e ela se emburra, fecha a cara igual criança, uma criada, né? Mal educada que não assume e vai até o fim mentindo, é uma tristeza segundo o mundo. E tem muito adulto que faz isso. E isso leva o quê? À morte. Não só fisicamente. Nós estamos falando da alma. Nós estamos falando de condenação. Estamos falando de pecado. Então, Deus nos livre. Versículo 11. Vede, antes o que produziu em vós tristeza segundo Deus, que solicitude, que digo, que desculpas, melhor dizendo, né? Que indignação, que temor, que ardente desejo, que zelo, que punição, ou seja, o que parecia punição, né? Parecia indignação, mas foi que gerou o quê? Temor. E que indignação, que bom que isso foi uma indignação. Por quê? Porque gerou mudança. E gerou mudança boa. E essa mudança boa é salvação. Então, glória a Deus. Não faz mal. Demonstrastes de todos os modos que estavais inocentes naquela questão. Numa palavra, se eu vos escrevi, não foi por causa daquele que injuriou, nem por causa daquele que sofreu injúria, mas para que se manifestasse entre vós a presença de Deus, a solicitude que tendes para conosco. Foi por isso que nos sentimos consolados. Ou seja, não foi uma caça às bruxas, né? Como se diz na gíria. Não foi para pegar e colocar frente a frente, fazer um julgamento. Ah, você que está errado, né? Castigo. Você que está certo, né? Absolvido. Então, foi para que Deus se manifestasse e a conversão de todos os lados acontecesse. Porque esse que errou vai pedir perdão e esse que foi ferido tem que perdoar. Como se fosse muito simples, mas não é. Você que já precisou perdoar alguém que te injuriou, sabe disso. Então Paulo está dizendo, eu não vim aqui julgar para poder destruir um e absolver o outro. Não, eu vim para colocar Deus, colocar luz e fazer com que todo mundo volte à unidade, volte à comunhão. Você e eu precisamos voltar à unidade, à comunhão. Sofreu ali uma correção, baixa a cabeça. Fala, eu errei de verdade, me perdoe. Como é que eu faço para consertar isso? Às vezes não dá para consertar, mas você vai pedir perdão. Você vai pedir a graça dele. Para terminar, ele vai dizer, mas essa consolação pessoal sobreveio, a esta consolação pessoal sobreveio uma alegria maior ainda, a de vos ter a alegria de Tito. Vemos a alegria de Tito, cujo espírito foi tranquilizado por todos vós, que diante dele eu me gloriei um pouco de vós. Não tive de me envergonhar. Assim como sempre vos temos dito a verdade, do mesmo modo ficou comprovado como verídico o elogio que de vós fizemos a Tito. Ele sente por vós ainda maior afeição em relembrar-se da vossa obediência e de como acolhestes com temor e tremor. Regozijo-me por poder contar convosco em tudo. Paulo está aqui
agradecendo muito. Olha o que um mensageiro da paz e da verdade não realiza num lugar. Quem foi levar essa carta foi Tito. Quem trouxe de volta as informações foi Tito. E a chegada de Tito causou alegria, e a volta, por um lado, aos coríntios, e causou alegria no seu retorno também para Paulo. Vamos anotar no nosso diário? Ordens de Deus, vamos lá, versículo 11a, quase 11 inteiro, ordens de Deus. E princípios eternos, versículos 10 e 11. Anota também no seu caderno qual é a mensagem de Deus para você, que Deus fala com você hoje. E como colocar isso em prática na sua vida. É novo aqui no canal? Convido a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixar um like e também um comentário, porque eles são importantes. E vamos juntos fazer a Bíblia inteira. Método da Bíblia do meu dia a dia, de Padre Jonas da Bíblia, todos os dias, sem exceção, vídeos aqui no canal, você é o nosso convidado para participar e fazer essa experiência diária de fidelidade. E é ela que garante os frutos. Então, vamos lá? Ser fiéis diariamente, nossa anotação, nosso estudo bíblico. Você gasta tempo com tanta coisa, né? É fiel a tantas outras. Por que não a palavra de Deus? Então, sejamos fiéis. Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.